Seja muito Como é que vocês bem-vindo, estão? cara. Tudo bem? Prazer, meu querido Pena, meu querido Henrique, estamos juntos. É um prazer estar aqui com meu amigo e com essa audiência maravilhosa da revista Fórum. Guga, meu amigo, nosso assunto principal hoje são os ataques dos blogueiros da Flórida, que você conhece muito bem, você, assim como eu, debateu com eles lá na Jovem Pan, não recebeu adicional de insalubridade, Não sabe bem recebi. o que é debater com fascistas. E eles não só atacaram o Alexandre de Moraes, eles, aliás, estão provocando. O Paulo Figueiredo chega a dizer que toda hora vai montar um perfil novo para desafiar o Alexandre. Mas eles te provocaram também, te xingaram, te esculhambaram. Queria que você Claro. falasse dessas provocações. Eu vou pedir até para o Guilherme mostrar aí a provocação do Paulo Figueiredo, que a gente printou aqui, o Paulo Figueiredo tentando dar uma sacaneada no Guga. Guga, como é que você responde? Olha, Olha está aí. aí, te chamando Eles, de de energúmeno. energúmeno e dizendo que se fizer uma conta nova, ele tem mais engajamento do que eu. É nesse que ele fala isso também? É isso aí, E bastam exatamente. 24 horas para eu ter mais engajamento dele. Pois Pode é, tirar, gente. pode tirar. Aí se a gente olhar Aí o eu peguei engajamento um teu, dele. eu peguei um engajamento teu, você rapidinho, em um minutinho, já conseguiu o dobro lá e 216 O retweets. Eu peguei engajamento dele um. foi patético. Ele deu 5 mil views. O meu deu quase 200 mil em um pouco mais de um dia desse post zoando ele. Mas é assim que esse pessoal age, né? Eles tentam sempre partir para o insulto, para baixaria, aí já xinga. Eu relatei um fato. Qual que é o fato? Que ele teve as contas barradas. Agora é no Brasil, né? A imprensa disse que era no mundo inteiro. E por hora isso vale, obviamente, para o Brasil. Ele consegue ainda, em outros países, ser acessado. Porém, claro que o engajamento dele agora é patético, é ridículo, ninguém assiste. Não adianta ele sair abrindo um monte de conta. Ele não vai mais ter aquele poder que ele tinha antes dessa decisão do Xandão. Ele não vai mais atingir o público que ele atingia. Os algoritmos não vão mais também trabalhar para ele como trabalhavam antes. Então é claro que é muito ruim para ele. E isso tudo vem depois de uma escalada de ataque. A justiça. Aí tem gente que fala: poxa, tirar a conta dessa rapaziada já é demais, né? Aí dá razão para aqueles que dizem que a justiça está perseguindo. Eles podem até ter cometido algum crime. Tem gente que. Eu vi uma pessoa que a gente conhece que escreveu isso, né? Ele falou: vocês podem até ver crime no que eles fazem na internet, mas daí para tirar a conta. Meu amigo, se você está cometendo um crime e tem uma decisão da justiça que diz que tem que tirar, tem que tirar. E isso vem depois de uma escalada desse pessoal realmente partir para provocação. Eles estão usando as redes sociais para criar esse tipo de ambiente, onde além de espalhar fake news e discurso de ódio, você lincha, você ataca ministros da justiça e a própria justiça, para tentar enfraquecer, de certa maneira, esse poder. A ideia deles era inflar o poder executivo, que era o Bolsonaro, e acabar com a credibilidade do poder judiciário, que estava tentando cercar o Bolsonaro, cercar os crimes que o Bolsonaro estava cometendo. Então é uma agenda política que tem uma estratégia que ele seguiu. E a justiça primeiro manda você calar a boca, depois te multa, depois tira a tua rede mesmo e depois te prende. É assim que funciona, é a justiça sendo feita. Nada além disso. Antes de passar a palavra para o Henrique, Guga, a gente comentou aqui no começo do programa o caso da Karina Santos. Na sexta-feira ela esteve aqui, a gente entrevistou a Karina Santos, que sofreu ataques da Michelle Bolsonaro e depois de toda a turba bolsonarista, ataques mesmo de integridade física e tudo mais, foi a polícia e hoje, uma semana depois, a maioria dos caras que a atacaram foram identificados pela polícia e vão ser processados, vão ser indiciados. Eu queria saber como é que você procede com pessoas assim como o Paulo, que você também denuncia na justiça. O que você normalmente faz? Talvez essa seja a minha falha, porque eu não sou desses que vai e leva o caso para a justiça. Eu deveria processar. Eu acho que vou começar a usar cada vez mais essa estratégia, porque ela funciona, né? E não, eu fico naquela de
engajar ainda mais o assunto. Se eu processar pode virar notícia, aí vai ficar todo mundo comentando ainda mais, porque o cara me xingou ou porque o cara me ameaçou. Eu já sofri ameaças, claro, anônimas, a maioria, mas ameaças pesadas, também não levei isso à justiça. Então, o único processo que eu abri foi quando o Daniel Silveira pegou meu celular e estourou no chão, né? Eu fiz uma pergunta para ele, que ele não gostou, aquele bombadão que está preso por ser um golpista, e o deputado Daniel Silveira, jogou meu celular. Aí eu processei, né? E também o Mário Frias, eu abri um BO, porque ele, enfim, arrancou o celular da minha mão e foi agressivo, e eu acabei abrindo um BO, mas eu não sou muito de seguir essa estratégia, que é a estratégia que é a melhor mesmo, e que a nossa querida Karina, né, ela está muito correta em seguir, até porque ela passou a ser hateada de uma maneira muito violenta e precisa se proteger. Eu, infelizmente, não sou desses, não, mas vou passar a ser. Que bom. Fala, Henrique. Fala, Guga, beleza aí? Bom demais ter você aí com a gente. Queria dizer que eu gostei muito da tua camisa, tanto que eu tenho uma igual, exatamente igual. Eu tenho essa camisa, maneiro. Não essa, porque essa é a sua. Mas eu tenho exatamente igual. Temos o mesmo gosto, tá vendo? Temos o mesmo gosto. Faz sentido. Diz uma coisa para mim. A gente falava no primeiro bloco a respeito do papel que o Ministério da Justiça tem tido no caso dessas pessoas, né? Mais nomeadamente no caso do Paulo Figueiredo e do Constantino, porque eles estão nos Estados Unidos, eles enfrentam demandas judiciais aqui no país. O caso do Alan dos Santos, esse sim é um caso mais grave, né? Esse sujeito é um cara já que tem aí um rosário de crimes aí contra ele no Brasil. O Ministério da Justiça não é o judiciário, é o executivo. O Ministério da Justiça fica responsável por cobrar as autoridades americanas, por exemplo, para localizar essas pessoas, extraditar e tal. Parece que o Ministério da Justiça, agora já sob o governo Lula, nesse 1 ano, ele está um pouco moroso e não está querendo botar a mão nisso. Você acha que eles estão indo muito devagar e que as autoridades brasileiras deveriam instar as autoridades americanas a tomar providência? O governo Bolsonaro blindou essa galera, né? Tinha realmente momentos que dependia do Ministério da Justiça, mas era via Polícia Federal também, e a coisa foi ficando empacada. A gente viu que o governo Bolsonaro deu um jeito. Teve até aquele lá que jogou uma bomba, né, no Porta dos Fundos, e que também demorou muito para acabar respondendo. Essa turma aí da extrema-direita, ela foi blindada por um presidente autoritário como o Bolsonaro. Agora, o Ministério agora foi para a mão do Lewandowski, né? Tá ainda apesar de 1 ano de governo, não aconteceu muita coisa com essa turma, mas eles estão, pelo menos na lista da Interpol, alguns deles, e se forem localizados, teoricamente serão trazidos ao Brasil. Agora, pelo menos, de alguma maneira, o governo, a justiça, a polícia, ela está atrás dessa turma. Mas claro que dá para ser mais eficiente. Eu também não sinto que seja prioridade trazê-los para responder pelos crimes que cometeram. Porém, o Xandão, pelo menos, está com sangue nos olhos. E um exemplo disso é essa decisão de retirar as redes sociais do Fiuza, do Paulo Figueiredo e do Constantino, que são pessoas que passaram por muito tempo divulgando fake news e discurso de ódio, não por serem estúpidos, não por serem ignorantes, mas por terem uma agenda política que queria, claro, criar essas narrativas contra a Covid, quando foi interessante, ou contra as urnas, para poder desqualificar a eleição e não aceitar o resultado que seria contrário ao que eles queriam. Então, é uma turma que teve um comportamento de manada, atuando juntos e que lucraram, a gente não pode esquecer. Eles ganharam muito dinheiro com discurso de ódio, com fake news. É óbvio que tem que cobrar esses caras como está sendo cobrado. Então, o Xandão indo para cima, como está indo agora com essa notícia, né, que já é uma notícia velha, mas que vazou agora, desse inquérito sigiloso que levou ele a banir esses sujeitos das redes, pelo menos no Brasil, mostra que a justiça não vai esquecer dessa turma. É sinal de que eles vão sim, em algum momento, pagar pelo que fizeram. E tem que ser trazido. Alan dos Santos, esse sujeito, foi o que mais lucrou com desinformação, e ele tem que pagar por isso.
Houve um momento lá em 2022, Guga, em que a gente fazia esse papel inglório de discutir com essa gente. Eu, você, Léo, outros jornalistas que acabaram ali na Jovem Pan tentando fazer um contraponto. E se a gente conseguisse salvar uma alma, eu acho que teria valido a pena. Mas eu não sei se a gente salvou, mas cada um de nós usava uma estratégia. Eu, por exemplo, tentava ficar calmo, responder com educação, porque desses três, o mais pernicioso me pareceu o Paulo Figueiredo, porque ele conhece a cartilha nazista de cabo a rabo, ele te desqualifica, ele interrompe o discurso, ele grita. Eu queria saber como é que você lidava com ele, porque você ficou mais tempo com ele lá no Morning. Como é que você lidava com essa figura asquerosa? Claro que eu tentava seguir o seu exemplo de manter a calma, só que eu também eu ia pro deboche, né? Eu ia pro enfrentamento do ataque na base da ironia e do humor. Ele era um sujeito tão lunático que a gente ia discutir, por exemplo, a invasão do Capitólio, e ele dizia que aquilo não tinha sido uma invasão. Porra, tem uma foto do cara entrando pela janela, cara. Então, você quer dizer que isso não foi uma invasão? E aí é claro que ele dava muita margem para ser debochado, porque um sujeito que vive numa bolha é uma caricatura e é fácil da gente debochar. E aí a minha estratégia era essa. O problema é que ficou um clima muito pesado. Na primeira vez que a gente debateu, primeira vez que eu debati com ele, eu falei que o que ele fazia era discurso de ódio. Acabou o programa, ele mandou mensagem pro grupo falando que ia me processar porque eu tinha dito que ele fazia discurso de ódio. Olha que cara de pau. Claro que ele não processou. Inclusive o discurso de ódio foi o argumento usado pelo Xandão para tirar ele das redes sociais. Mas esse sujeito é tão patético que ele ficava tentando te intimidar a pessoa. Quando a gente ia naquele ponto que pegava, que era o nervo central e que ele não gostava, ele queria que você se calasse. E aí ele partia ou para ameaça física ou para ameaça de processo. Ele ameaçou me processar várias vezes, nunca processou esse bunda mole. Eu chamo ele de bunda mole porque ele é um bunda mole mesmo. E esse sujeito me chamava pra porrada. Pasmem, ele é tão infantil que ele ia lá no grupo do WhatsApp do Morning Show e ficava mandando mensagem para todo mundo ler, não era só para mim no pessoal. Então ele se expunha para geral, era um pateta, me chamando como se fosse um Eric Cartman, aquele personagem do South Park que adora provocar e quando é debochado grita, chama a mamãe e chama pra briga. Foi exatamente isso que ele fez. Inclusive eu chamei ele de Eric Cartman no programa. Apelidei ele de Eric Cartman porque ele reagia de um jeito muito mimado, o filhinho da mamãe. E aí ele me chamava pra porrada, literalmente. Ele mandava mensagem no grupo me chamando pra porrada. E aí a direção falava, não, a gente vai tirar esse sujeito, ele é desequilibrado. E não tirava, ficava fazendo um joguinho duplo, fingindo que ia tirar, falando mal dele pra mim, mas não tirava. E eu também não poderia falar que ia sair, né? Por mais que eu não quisesse mais debater com um sujeito baixo como ele, eu não ia sair, porque se eu saísse, aí além do contrato, que eu ia perder uma grana, a direita ia me encher o saco, ia ficar falando que eu estava arregando, como falaram com vários outros que saíram, que não suportaram ficar perdendo tempo debatendo com alguém tão baixo como um Paulo Figueiredo. Quando eu entrei lá, não era para debater com o Paulo Figueiredo. Ele acabou entrando como substituto depois de um tempo e acabou assumindo ali o ponto ali no programa. E logo depois que ele entrou, diziam que era temporário, diziam que não estavam satisfeitos também com o jeito dele, que, enfim, que ele baixava demais o nível. Mas é óbvio que eles gostavam, porque dava audiência. Deu muita audiência, foi o momento de maior audiência do Morning Show. Daí você viu como as pessoas gostam, não de uma discussão propositiva, né? Mas gostam de ver algum nível de treta, de deboche, porque o sujeito era baixaria pura. É claro que eu levava argumentos embasados em fatos e dados. Eu sempre usava como argumento, eu sempre ia para o fato. Eu era um jornalista, eu não era um militante como eles, então eu tentava trazer a informação e ia muito para o lado do deboche quando eu precisava enfrentar os ataques dele. E ele dava muito piti mesmo. Eu tenho lá no meu Instagram, que aliás essa arroba que está aí no ar, @_Felipe__, e eu vou colocar agora em destaque, até em solidariedade ao Guga, um episódio em que ele
começa a dar piti, não me deixa falar e começa a gritar: eu não sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista. Imagina. E ele grita 10 vezes, Henrique: eu não sou bolsonarista, depois de eu chamá-lo de bolsonarista. Assim, rapaz, é um nonsense total. Eu vou deixar lá, meus queridos, vocês da comunidade fórum, depois acessem lá o @ Felipe Pena _ eu vou botar em destaque daqui a pouco, assim que acabar o programa. Henrique, sua pergunta aí, que a gente falta 5 minutos para a gente sair do ar. Na verdade, não é exatamente uma pergunta. Eu queria dizer para o Guga que eu prefiro os embates que ele tem quando ocorrem, por exemplo, como um que eu vi recentemente, que ele abordou no Congresso Nacional o deputado Abílio Brunini, perguntando a respeito dos caças fantasmas. Pois é. E a reação dele foi sensacional, porque ele ficou completamente furioso, mas ele tentou manter o bom humor e a linha ali para não perder, né? Para não ficar pior, né? O Henrique a gente falou de South Park, ele veio fantasiado de Kenny. Exatamente. Kenny, só falta o capuz. Tem um capuzinho aí que eu tô vendo. Porra, é muito maneiro esse casaco. Eu adoro South Park, eu adoro Kenny. Enfim, é um programa que eu assisto realmente desde 1997, que foi o ano que começou. Mas eu adoro ir para o Congresso e, de alguma maneira, fazer esse confronto, que é um confronto com um deboche também, com humor, mas em cima de um assunto, obviamente, relevante. E aí eu fui falar com o Abílio sobre essa questão dos fantasmas que ele emprega e da família, né? A família dele é toda empregada como funcionário fantasma, boa parte dos parentes do Abílio. E fui, claro, desse jeito meio CQC, assim, meio levando para o humor, mas com um objetivo muito sério ali, que era fazer ele esclarecer um tema que é muito ruim para ele e colocá-lo numa saia justa, fazê-lo se explicar, né? Mostrar para as pessoas quem é o Abílio, que a gente nem sabe essa história sobre ele e a família dele. Então, eu também adoro fazer isso. E esse ano agora de 2024 vai ter muito isso. Então, fiquem de olho aí nas minhas redes sociais, enfim, que lá eu vou apontar onde vai sair isso tudo. Mas esse ano eu vou para cima de Nicole da vida, né, o Nicolas, não sei como ele prefere se chamar, e vou para cima de Abílios, de Bolsonaros. Esse ano vai ser divertido. Gente, eu queria dizer aqui, para vocês que estão nos assistindo, eu já coloquei lá no Instagram, já fixei o vídeo do Paulo Figueiredo, que o Guga gosta, lá no @ Felipe Pena _ que está aí na tela. E vocês já podem ver lá que tem esse sujeito dando o seu piti geral, dizendo eu não sou bolsonarista. É um marco, está gravado. Ele falando isso é inacreditável. Eu não sou bolsonarista. Clica lá. Pena, ele tem um urso. Você lembra disso? Ele tem, galera, um urso do Trump. Eu dizia até que ele dormia abraçado com o ursinho do Trump, mas ele tem mesmo um ursinho do Donald Trump. E aí, se você perguntar se ele é trumpista, provavelmente ele vai dar esse xilique. Eu não sou trumpista. Isso é um vendido, isso é um sujeito que, enfim, é um militante vendido, oportunista, que sequer pode voltar para o Brasil sob o risco de não retornar aos Estados Unidos devido aos rolos que tem na justiça. Isso sim. E pasmem, ele vende um curso. Esse sujeito é tão picareta e charlatão que ele vende um curso sobre fake news, cara. O cara que espalha fake news contra a Covid, contra as urnas, que diz que o Capitólio não foi invadido, o Capitólio dos Estados Unidos. Esse sujeito ganha dinheiro de otário bolsonarista vendendo curso sobre fake news. Guga Noblat, meu amigo, um prazer ter você aqui. Muito bom a gente poder esclarecer os fatos aqui, mostrar quem são esses blogueiros de extrema-direita e saber que um dia eles vão ter o que é deles, né? O Xandão vai chegar lá. Eles não vão sair da Flórida por muito tempo. Uma hora eles vão ter que sair. Porque você falou o Paulo, ele é pernicioso, ele é asqueroso, mas ele tem problema com a justiça comum, o roubo também, o escândalo do Hotel Trump. Não vamos esquecer isso. Da matéria da Folha de São Paulo, quando ele foi preso pela Interpol lá na Flórida por causa do escândalo de ter roubado notas frias aqui na administração do hotel e o dinheiro emprestado do Banco de Brasília. Então, ele já tem um prontuário na justiça, já tem lá. Meu caro, muito obrigado. Sigam o Guga nas redes sociais, apoiem o trabalho do Guga, que é muito importante aqui para a gente, nos setores progressistas, ter um sujeito como o Guga atuando na imprensa brasileira. Meu irmão, prazer te ter aqui. Beijo nas crianças.
Tamo junto, Pena, tamo junto, Henrique. Quando quiserem, é só chamar, galera. Valeu. Valeu.